Eu conheço muitas amigas que trabalham e falam, a Lica é a minha inspiração. Tu faz muito casamento. Faço alguns casamentos, eventos corporativos, festas, aniversários, celebrações. Faço um pouco de tudo. Tu já fez em vários lugares, né? Tu já fez na Amazônia, né? Sim, já fiz casamento na Amazônia, que foi Eu vi umas fotos. Nossa, essa aí eu acho que é uma reportagem inteira só pra contar a experiência. Imagino. Oi, tô aqui no meu sofá, sabe com quem? Lica Paludo, minha amiga. É uma honra te ter aqui, Lica, obrigada. Lica tem um sofá maravilhoso, vários sofás na casa dela. E quando ela faz evento, ela bota um monte de sofá. Então, pra mim é uma honra te ter aqui. Sempre quando eu vou na tua casa, eu sempre falo pra você, olha aquela coisinha ali, faz ali. A Lica consegue pegar um pauzinho e de lá faz uma obra de arte. Faz render, né? Faz render, é uma artista. Adoro fazer render. É uma produtora, uma artista. Porque é uma das maiores matérias-primas que a gente tem, a natureza. E ela faz isso muito bem, né? Inclusive, a Lica, quando eu me lembro dela, eu sempre gosto de falar como eu lembro de que tu fez isso muito bem, usando a natureza e usando a estrutura, que foi uma festa na Fortaleza... São José da Ponta Grossa. São José da Ponta Grossa. Faz tempo, né? Faz um tempinho. Foi o Pedro Ciroski que me levou pra essa festa e eu fiquei surpreendida, porque foi a primeira vez que eu vi essa intervenção, né? Tinha cena 11, tinha uma canoa de ostras, tinha caipira com cachaça nos baldes, assim. E tem muito no sul da França, na Europa, isso, né? Essa foi a tua inspiração? De onde veio essa inspiração, foi, assim, Lica? Quando eu comecei a produtora, eu tenho 25 anos de produção já, né? Comecei a produtora no ano 2000 e ela foi inspirada muito no que eu vi. Eu estava falando antes para ti, né, a gente conversando aqui. A minha formação ela toda é informal, assim, ela não existe faculdade de eventos, né? Uhum. Existe dentro de uma faculdade de turismo, alguma coisa, algumas cadeiras de eventos, mas não uma faculdade que forma a pessoa para fazer eventos. Então a gente aprende fazendo mesmo, né? Então nesse decorrer dos 25 anos eu acho que eu já tenho uma boa escola aí, a escola da vida, né? Mas antes tu deve ter ido muito evento bom, hein? Né? Não, acho que tu faz muito evento bom, os melhores eventos são dela, eu acho. De produção, de cenografia, de música. Mas pra essa bagagem... A tua mãe fazia... A tua mãe é boa de receber? Então, isso a vem minha também? mãe... Se tu fala assim a quem tu puxou, puxei a minha mãe. Né? A gente é do interior de Santa Catarina, lá de Ceará. Né? Cidadezinha pequenininha lá no interior. E a mãe era líder da cidade, ela que agitava toda a parte social da cidade, naquele tempo tinha o Lions Club, ela era a presidenta do Lions Club, fazia todos os eventos sociais, angariava fundo para a comunidade e tal, ela que agitava. Então essa coisa de disposição, de fazer, de acontecer, de não ter medo, de ousar, né? Tu usa muito nas tuas coisas. Eu acho que além de fazer evento, a gente tem que proporcionar um encantamento, né? Uma experiência. A gente tem que mover os convidados numa momento de magia, de experiência, para tirar a pessoa do seu lugar comum, né? Então, o meu desafio é sempre esse, assim. Desde que eu comecei, a minha inspiração, quando eu comecei, eu passei um tempo no sul da França, antes de vir para... Morei lá um tempo no... Já era casada? Não era. Eu casei em 2005. Conheci o Betão no ano 2000. Quando eu abri a produtora, conheci meu marido. Que, aliás, é uma das grandes inspirações. A gente trabalha com o coração cheio, né? Eu sempre digo que ele é uma das grandes inspirações que me move. E hoje, depois que nasceu o Antônio, daí ele ficou em segundo plano. Tá, claro. Sempre. Né? Os filhos são o primeiro lugar. E são a inspiração. Ele é a inspiração para tudo na minha vida. E tu fez um casamento lindo também, lá com ele. Lá na Fortaleza. Na Fortaleza. Exato. Então, lá na França. Então, o meu casamento foi inspirado numa cidadezinha medieval, no sul da França, na Provence Marítima, ali, que chama Aise Village. Fica entre Nice e Mônaco, é uma cidadezinha incrustada na montanha. Passei de carro, mas passemos no litoral. Na meia montanha ali, tem essa cidade e eu tive lá um dia e estava tendo uma festa na cidade toda, nas ruelas e tal. E eu pensei, isso aqui a gente pode fazer em Floripa, nas fortalezas de Floripa, né?
O dia que eu casar, eu vou fazer isso, eu pensei. Mas aí voltei pra cá, toda inspirada, mudei pra Floripa de volta. E aí eu procurei na época a prefeita era a Ângela, e ela me contei que eu gostaria de trabalhar eventos culturais nas fortalezas. Tu não tava com essa veia? Não, eu tava... Antes de tudo, o que era, Lica? Não, antes de começar a fazer eventos? Eu tinha... Moda? Não, nunca foi moda. Eu morei fora há muito tempo, daí depois, quando eu voltei, por ter morado fora, conhecido vários lugares, eu representava cursos no exterior, uma operadora de cursos, bem legal, de São Paulo. Que tu também adora viajar. Que eu acho que é a minha grande inspiração, né? Tua escola é viajar. Viajar, escola da vida, assim, né? Minha formação é viajando e vivendo, assim. Das vivências que eu tenho, que eu trago minhas referências para produzir essas experiências. Que os eventos, eu acredito que são experiências que a gente produz. Então, quando eu voltei, eu primeiro tive essa produtora, aí depois eu trabalhei um tempo na Fenasoft, que era a empresa na época de tecnologia, né, do Max e tal. Tu trabalhou lá? Trabalhei e ajudei a trabalhava comercial, assim? Não, na produzir. Eu trabalhava, pra fazer a feira. Entendeu? E aí eu tive essa experiência de produzir eventos. Daí voltei pra Floripa, daí nós montamos, eu e a Tina, uma empresa que chamava Tempero Cultural. Era mais de gastronomia, coisas menores assim. Aí a Tina abriu um restaurante. Um lugar, né? E eu abri a minha produtora, que foi no ano 2000. Daí que eu comecei mesmo, sozinha, a fazer eventos, abri uma produtora com o meu nome, né? E por isso que se mistura muito, assim, as referências que tu tem são dos eventos que eu fiz, né? Qual foi o teu primeiro evento? O meu primeiro evento foi esse Foi esse que eu fui, não. Não, nem me lembro. Né? Não lembra? Não, vou lembrar. E nem sabe quantos tu fez. Eu vou lembrar, também. não sei quantos que eu fiz. Nem o Jeca, esses dias eu perguntei pro Jeca, não sabe. Não, porque eu já fazia antes, então eu não tinha essa coisa assim. Quando eu comecei a fazer da produtora, eu acho que eu fiz esses da abertura de verão lá na Fortaleza, fiz um ano com a Cena 11 e tudo, já com parceria com a Eveline? Com a Fundação Franklin Cascais, né, que é municipal de cultura. Aí depois eu fiz a Casa Cor na Beira-Mar, fiz uma instalação de arte na fachada da Casa Cor, que era um prédio todo em construção. E aí foi indo. Aí eu fiz uma Casa Cor também com o Giovanni, que a gente fez junto, e a Thaís na época, que foi ali no Majestic. E tu não tem formação em arquitetura também? Não. Eu sou uma arquiteta frustrada, eu gostaria de ter tido. E nem artes plásticas, né, Lica? Porque tu é muito artista, cara. Sempre tive essa veia. Mas eu, quando estava no Colégio Catarinense, eu tinha cursos de auxiliar no primeiro, segundo ano, a gente estudava para ser auxiliar de arquiteto, auxiliar não sei o quê. E eu fazia o curso de auxiliar de arquiteto, tirava tudo nota 10. Então meu sonho era ser arquiteta, mas maior era o sonho de morar fora. E eu era muito malandra para estudar. E aí a condição era eu passar no vestibular. Aí eu escolhi uma bem fácil. O que você escolheu? Letras em inglês. Que ótimo! Porque eu queria estudar inglês, queria falar. Eu queria ir pro mundo. Floripa tava pequeno. E aí fiquei 2 anos e meio fora. Rodei por falta, quase fui jubilada da universidade. E aí voltei, comecei a fazer, e eu já estava falando inglês, já tinha morado nos Estados Unidos. E aí abandonei a faculdade e comecei... Aí foi uma coisa... Agora... Como a gente estava falando aquilo no começo, como a vida não é faculdade, né? Não, pra mim é. Não, é experiência. Não precisa fazer uma faculdade, a vida é a escola da vida. É a escola da vida, né? Que a gente estava falando antes ali dos nossos filhos. A inspiração pra gente. Não, a minha formação, ela é totalmente das vivências e das experiências que eu tive, assim. E eu acho que também dessa sensibilidade, né, que eu tenho, assim, de talvez conseguir proporcionar nos meus eventos esse encantamento que toca as pessoas, né? Que às vezes são bem subliminares, né? São coisas que sensibilizam, coisas, às vezes as singelezas são nos detalhes que tu consegue encantar. E eu prezo muito por isso, assim. Eu acho muito que eu tenho, graças a Deus, um olhar mais apurado, poético, vamos dizer assim, sobre as coisas, e isso
me ajuda muito no meu trabalho. Eu te acho muito cuidadosa, né? Os detalhes. Eu procuro apresentar com uma certa sofisticação tudo, assim, né? Porque eu acho que é respeito pelas coisas que a gente vê, que a gente vive, é o nosso jeito de viver. E ao mesmo tempo, Lica, tu faz uma festa gigante, maravilhosa, e faz uma festa pequena maravilhosa também, né? E é o nosso jeito verdadeiro de ser, assim. Então, antes tu me perguntou o que é a Lica. Sou eu, esse meu jeito de ser que é transparente. Mas é um jeito de ser que sabe receber, que faz uma mesa maravilhosa. Ela me convidou pra jantar, achei que ela ia fazer o jantar. Não, ela eu fui. Eu falei, ela cortou, eu acho que ela cortou, diz ela. Não, eu falei que ia cozinhar, né? Ela falou que ia cozinhar. Porque tu tem cara de que tu Mas cozinha bem. Mas eu mexi na panela lá, né? Mas tu cozinha? Amo cozinhar, adoro. Só que aí eu tava recebendo vocês. E ela começou a fazer, era pra 4 pessoas, era só nós a construção, de repente ela convida mais 10, pronto, vira um evento. Porque a minha mesa é grande e eu adoro encher a mesa. Então, naquela noite, nós éramos 14, né? 14. Aí, para eu dar atenção para 14 e cozinhar ao mesmo tempo, no fim, eu peguei uma secretária para me ajudar, maravilhosa lá, e eu fiquei dando uma mexida na panela. No risoto. Foi maravilhoso, que foi uma noite muito agradável. Lica, qual o principal desafio, assim, quando tu faz? Tu faz muito casamento? Faço alguns casamentos, eventos corporativos, festas aniversários, celebrações. Faço um pouco de tudo. E tu já fez em vários lugares, né? Tu já fez na Amazônia, né? Sim, já fiz casamento na Amazônia, que foi uma... Eu vi umas fotos. Nossa, essa aí eu acho que é uma reportagem inteira só para contar a experiência. Imagino, não conheço. Porque ir pra Amazônia já é uma viagem, né? Tá na minha listinha. Tu vai entender. Eu, até hoje, tá caindo a ficha, assim, porque tu entra numa... A energia do lugar é um outro universo ali, né? A força da natureza te movendo e o contato que tu tem com aquilo, parece que tu tem tu se desconecta do teu mundo real, estando lá naquele... Aí tiveram vários episódios que aconteceram durante, assim, a produção do evento que também me sacudiram bastante, né? Recados, assim, coisas da também, vida? Imagina. Eu não sei se é aquelas coisas que a gente come, lá, aquelas folhas. Não sei, meu Deus, eu quero muito ir. Tacacá, tucupi, aquela coisa arada toda. Aquelas folhas, acho que deve ser aquilo também, que tu faz um detox mental, dá uma sacudida geral, assim. Maravilha. Adorei, foi uma super experiência. Foi puxado porque eu fui trabalhar, né? Aí tem a questão do calor, da coisa inóspita. A gente teve uma circunstância que aconteceu. Viste algum bicho enorme? Não. Eu sempre tenho medo de uma onça, de uma cobra, de um jacaré. Eu tenho medo de cobra, né? Mas não vi. Sim, vi bicho preguiça descendo na árvore a 2 metros de distância na porta do quarto. Ai, meu Deus! Da posada que a gente tava, assim. Né? E tiveram vários momentos, assim, que a gente teve aquela sacudida para perceber que a gente tava no meio da selva mesmo. Tipo, a cerimônia do casamento, ela foi 3 horas rio acima, no rio Arapiuns, que é um afluente do Tapajós. Eu fui na Amazônia do Pará, né? Lá em Santarém. Tem Alter do Chão, que ali é uma cidadezinha. Daí sai de Alter do Chão, onde passa o rio Tapajós, e tu vai nas afluentes. Ali eu fui, num dos programas era ir no Arapiuns, onde foi o casamento. Aí 3 horas rio acima, sem contato com... celular? Não com tem celular? Nada. E eu estava ainda no Tapajós fazendo a produção do primeiro dia da experiência, que era o dia que os convidados iam caminhar até as Samaúmas, as árvores, teve luau. E a minha equipe, que a gente tinha um barco de produção que ia na frente, né? Com todo mundo. Essa minha equipe foi, rio acima na frente, e a gente recebeu uma mensagem quando estava lá. Porque, só um parêntese, eu fui 3 meses antes fazer a visita técnica, e aí o lugar onde a gente ia fazer a cerimônia, que era uma margem seca do rio, na época das secas, ele esvazia, tinha aquela areia linda, branca assim, ali a gente ia fazer, e essa região, ela é explorada pelas comunidades locais. Então, tu precisa contratar ou contar com o apoio da comunidade local para fazer o evento ali. E a gente... eu queria contratar todas as comunidades para ajudar todo mundo, mas eles têm uma regra lá que eles não cada um por si, assim, eles não se dão. Ah, entendi. Né? Eu acho que faz parte da cultura, assim, mais selvagem de ser, né? Se tu contratou aquela família, não pode contratar outra. A comunidade, né? Não me lembro dos nomes agora. E aí, eu fui lá 3 meses antes, a gente
contratou a tenda com as estruturas de troncos e sapé e palha de coqueiro. Todos os fornecedores de lá mesmo? Maioria de lá. A maioria de Santarém, né? Mas fazendo um estilo bem Amazônia. E lá... me trouxe um plástico. Não. Nem pensar. Não, nada. Tanto que a tenda foi feita pelos ribeirinhos, né? Dali. Lindo. E aí a gente tava... Aí o meu barco, fechando parênteses, né? Já no meio da produção, 3 meses depois, a tenda já estava construída, já tinha uma semana lá que eles tinham deixado construída. Aí meu barco foi antes, quando eles chegaram lá, eles passaram um rádio para nós, de manhã cedo, que a outra comunidade se incomodou e botou fogo na nossa tenda. Mentira. Um dia antes do casamento. Meu Deus! Sim, foi. E a gente chegou lá... Nossa, esse aí foi o auge Foi um dos auges, eu tive outros também. Mas esse foi... Cara, porque botar fogo na tenda é muito forte, né? Um dia antes. Mas essa coisa de botar fogo é muito louca, porque a energia que queima, tudo se renova com o fogo, né? O fogo a queima, assim, é a renovação. Mas teve uma coisa mais desafiadora num evento teu do que isso? Então, aí tu tem que encarar. Quando a gente se defronta com o inesperado e esses apuros, né, que vem, tu tem que ter Mas isso eu acho que a gente adquire muito com a experiência de fazer eventos, né? Tinhas um plano B? Não, nesse eu não tinha, porque eu não esperava que... O meu plano B era cobertura caso chovesse, né? Que a gente queria tudo ao ar livre. Eu tinha feito essa cobertura. Mas aí o produtor local, o Dani, querido, paulista que mora lá, produtor local, que deu todo o apoio, ele e a esposa dele, que é arquiteta, que desenhou a tenda para os ribeirinhos produzirem. Ele disse assim, Lica, uma coisa que eu te garanto, eles não vão nos deixar na mão. E aí, até aí, a gente não sabia o que ia acontecer, porque foram 3 horas rio acima sem contato. Aí quando a gente chegou lá, eles tinham tirado palha da comunidade deles para refazer a tenda, já estava meia refeita. No final desse dia, que era um dia antes da cerimônia, a tenda estava toda refeita já. Fizeram a tenda de palha? Não, quando a gente chegou lá já estava meia tenda refeita, mas era um dia antes. E aí à noite a gente ficou naquela apreensão, de se a comunidade veio aqui e botou fogo, daqui a pouco eles aparecem aqui no meio da noite, sei lá, né? Sim. Uma pessoa urbana da cidade, dormindo no meio da floresta. E aí a gente dormiu, desligou o gerador naquela escuridão. Quando chegou de madrugada, começou um barulho que parecia turbina de avião, assim. Parecia no meio da floresta, no meio do rio, na beira do rio. Era tão alto que era, nós todos dormindo em redes, parecia uma turbina do avião a toda altura. Aí pulei a minha assistente da cama apavorada, e todo mundo dormindo como se nada fosse. Daí eu acordei para perguntar, ele disse, não, isso é macaco bugio. É o grito do macaco bugio, é a coisa mais alta que eu já vi na minha vida. E aí... Perto? No mato, ali perto. Não, então, aí eu fui pesquisar. E aí depois, até quem estiver assistindo, se nunca ouviu um macaco bugio, entra no Aqui Instagram. Na minha casa só tem o prego. Mas entra e bota lá, grito macaco bugio. Tu vai ver o que é. É ensurdecedor, é mais alto que leão, é uma coisa absurda. Não sabia. E eu acordei no meio da noite naquele Mais uma coisa, né? Tenda queimada. O que é agora? No meio da floresta. Então foi punk, assim, a experiência. Mas foi lindo, foi mágico, foi a energia. Foi um êxtase. Difícil escolher um evento preferido? E só continuando aí, complementando, como esse, eu tive outro que foi durante a enchente de Blumenau, que a gente estava montando um evento em Blumenau e a cidade estava sendo evacuada, esvaziada, porque ela estava Em 80 e poucos? Não. Agora em 2008? Não, 2011, 12. 2011 para 2011, teve setembro de 2011. Sim. Que foi... E a gente ficou ilhado dentro do clube lá, entrou no hotel de barco dentro do hotel para pegar o chefe para cozinhar pra gente. Nós ficamos em 49, dormindo 2 dias dentro do... E aconteceu a festa? Aconteceu, tivemos que adiar a festa, foi pro domingo, porque a cidade não entrava, caminhão não entrava nada. E aí vinha o pai da noiva de barquinho lá na porta do clube. E o clube super bem estruturado, porque tinha gerador, tinha o Tabajara. Tinha restaurante, então a gente tinha tudo ali. Né? Ficamos morando 49 pessoas dentro do clube, enquanto a cidade foi ilhada. Só um pouquinho, filho. Aqui na minha casa é assim, acontece. Oi, Joaquim. Do karatê, já procuro. Acho que tá pra lavar.
No sofá da casa da Anaí, literalmente. No sofá da casa é assim, as crianças aparecem. Lica, mas tem um preferido? Meu Deus, olha, tem. Tem? Porque eu fui noiva já um dia e eu fiz meu casamento. E o casamento, tu sabe, tu casou e recasou, né? É um dos dias mais felizes da vida da gente, né? Então tem o meu, que é o meu preferido. E foi lindo mesmo. E foi lá na Fortaleza, São José da Ponta Grossa, inspirado em Es Village, no sul da França. E foi um momento mágico, assim, foi... Enfim, tem até hoje pessoas que eu encontro e perguntam quando é que eu vou casar de novo. Eu acho que sim, eu ia falar, porque eu não tinha no casamento, podia fazer. Nós temos um DJ, te dou de presente. Então, não precisa pagar você sabe que esse ano eu vou fazer 20 anos de casada, daqui a pouquinho, dia 21 de maio. Aí eu pensei... Ele tá aqui? Então, ele podia fazer um piquenique lá na Fortaleza. Vamos fazer, Lica. Vamos, maravilha. Então, tem que comemorar ainda mais. Eu até pensei, vou viajar, eu com o Betão. Vocês viajam muito? Eu queria... Daí eu tava pensando... A gente só consegue pensar quando tá com o tempo livre na cabeça. E eu tô essa semana, né? Estás com tempo. Agora, porque... Qual é o próximo? Acabou um gigante esse final de semana e tanto que eu tô nesse estado aqui, sabe, na voz rouca de gripe aqui, cansada. Mas então, daqui, hoje é dia, que dia que é hoje? 15, então daqui 6, 7 dias eu vou fazer 20 anos de casados. E aí eu pensei em fazer um piquenique lá na Fortaleza. Acho lindo, né? Com certeza. Quem sabe com Quem sabe. Vamos ver. Lica, e teve algo assim que tu quer muito fazer de evento, assim? Tem alguma meta que tu gostaria de ter? Não sei se é um tema, se é... Assim, eu não faço eventos pra mim, né? Como profissional, assim. E esse é o meu desafio, né? Porque eu sei que eu tenho um estilo, imprimo um estilo e eu tenho prazer e eu sou feliz em fazer, né? Esse talvez seja o lado de fazer pra mim. Mas eu faço, como profissional, o evento que o cliente me contrata, né? Tento realizar o sonho dele. Que evento é um sonho, né? É uma coisa efêmera, né? Tu realiza uma coisa que não... concretiza uma coisa que ela é efêmera. Só vai saber o que vai ser na hora, né? Então eu não tenho assim, esse é o meu sonho de fazer como evento. Mas todo evento eu procuro, entendendo qual é o sonho do cliente, eu procuro fazer o mais encantador e o mais incrível inovar possível. Alguma coisa, né? Sempre tem. Dá pra ver que tem a qualidade ali com a Palula, mas sempre tem uma coisa... Uau, isso aqui nunca teve. Mas não é o uau, nunca teve. É o personalizar, é fazer único. E aí eu procuro colocar um pouco da minha habilidade de poder criar, assim, coisas, vamos dizer assim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, das inspirações do que eu já fiz e das coisas que também se revelam quando a gente vai produzindo, assim, acaba acontecendo uma coisa nova e única, né? Uma experiência legal, uma situação legal. Nesse evento da semana passada eu criei umas árvores suspensas que eu nunca tinha feito antes, que foi uma coisa que eu achei das mais poéticas ali da festa e que ao meu ver, assim, encantou bastante, né? Na cenografia, né? Mas eu acho que a experiência como um todo, assim, né? Do evento, que é onde a gente convida as pessoas, leva os convidados a embarcarem nessa não é nave, mas nessa barca, nesse lugar, nessa tenda, nesse momento, e viver uma experiência completa especial. E tu virou uma referência nacional, né, Lica? Eu conheço muitas amigas que trabalham e falam, a Lica é a minha inspiração. Que bom. A Thay é uma que falou esses dias pra mim. Eu adoro o trabalho da Lica, aprendo vendo ela, né? Porque tu chegou num patamar que as pessoas... Nossa, eu viajo bastante e vejo tuas festas. Assim, o que eu acho, assim, que eu já dei vários workshops, né? Isso, já fiz de produzir eventos e de bem receber. Foram 6 edições, quero voltar a fazer. Depois da pandemia, meio que repensei um pouquinho a forma de trabalhar. Por isso que eu não fiz workshop ainda, porque eu quero fazer bem feito. Tu tinha me falado que ia dar uma parada pra fazer menos, mas eu não tô fazendo menos, não. Voltou tudo de novo, né? Porque eu fiquei 1 ano e meio sem fazer eventos na pandemia, né, Ana? E a gente ficou... Daí descansou, o que tinha pra descansar, descansou. Não, eu fiz a Casas com Alma, né? Fiz a Casas com Alma. Gente, a Lica também ela tem uma loja maravilhosa, maravilhosa mesmo, que hoje é lá na Praia Brava, né? Na Praia Brava, Itajaí, onde ela começou. Que é a minha sócia. Mas que tem Instagram, que vende online pro Brasil todo, né? Online via WhatsApp, né? A gente vende, não tem e-commerce. Não tem, mas ainda, né?
Não sei se a gente consegue ter e-commerce com as coisas que a gente vende lá. Nossa, são coisas porque muito o e-commerce tu lindas. vende, né? São coisas do Brasil. Maioria Brasil, maioria. Tem coisas que a gente não consegue ter do Brasil em quantidade. A curadoria é tua ali. É minha. A curadoria é minha. E como é que tu faz curadoria? Viagem? Tu também navega na internet e fica procurando Eu criei... A Casas com Alma, ela surgiu a partir da minha cabana, né? Que foi a inspiração. Essa mulher é mega empreendedora. Ela tem a Cabana dos Sonhos, que realmente é um sonho. Então, e a Cabana dos Sonhos se tornou um produto durante a pandemia. Porque Tu tinha feito pra ti. Eu tinha feito pra mim. Eu comecei a postar as coisinhas que eu fazia lá. Daí um amigo pediu, eu posso fazer o aniversário aí, posso fazer meu casamento aí não sei o quê. Aí virou um produto. Virou um produto que na pandemia as pessoas precisavam se reunir, números pequenos, de pessoas em lugares abertos, e ali era um lugar perfeito. Então, como eu tenho essa habilidade de estruturar os lugares para fazer evento, a cabana ela não é uma casa de eventos. Ela tem 2 banheiros, para ter uma ideia, né? Então, eu estruturo ela para ela poder receber um número maior de convidados e a gente fazer eventos lá. Uhum. Então, hoje eu faço eventos, eu alugo muito para fazer editorial de foto para comercial, né? Uhum. Comerciais de publicidade. Faço tipo pedido de casamento, uns eventos menores, aniversários, e eu faço hospedagem também. Mas eu faço com... E usas também? Uso bastante, adoro. Faz um bem danado, acabando o nosso canto. Mas eu acho legal eu não me incomodo em compartilhar. Isso é muito lindo também, né? Eu acho que todo mundo sai de lá com leva consigo. Você só queria morar, que ela queria comprar uma casa. Se eu achar uma casa igual a da Nica. É aquilo, e aí ela falou uma coisa muito linda pra mim, que em poucos lugares na vida eu me senti verdadeiramente feliz, e aqui é um deles. Entendeu? Então é naquela, se tu for ali ter contato até no Instagram, isso, né? Depois não sei se dá pra botar o Instagram. Vou botar o Instagram, todos. A cabana é tudo simples ali. É isso que eu falei, pega um pauzinho e faz uma decoração maravilhosa. Mas é essa simplicidade que faz bem. Pelo menos pra mim, assim, eu me identifico com o que é simples. Eu me sinto bem no simples. Uhum. Com conforto, com beleza, mas com simplicidade. Eu acho que é um dos maiores encantamentos, assim, e uma das coisas mais difíceis de fazer, né? Uhum. A simplicidade, tem aquela frase. Verdade. Mas tem a frase, simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Né? Tu fazer sofisticado, mas com o simples, né? Uhum. E de verdade, né? Aquilo que tu falou, tem verdade nas tuas coisas. E aí, a cabana também eu fiz na pandemia, né? Quando tava no meio não tinha evento pra fazer. Aí Vamos fazer alguma coisa, bem desafiador. Eu já tinha ela, daí eu produzi, aí ela virou lugar de eventos. Aí, a partir daí eu criei uma linha de produtos de casa. Que eu entendi, as pessoas começaram a se encantar e buscar. Porque a almofada é linda. Onde é que tu conseguiu? Aí eu criei uma linha. Né? Eu criei uma linha e fiz dentro da produtora um showroom, uma mesa que era o meu showroom, com uma linha de produtos, de cerâmicas. Eu fui dentro da fábrica da Zanata, que são minhas amigas do coração, a Zanata Casa, que é uma das cerâmicas autorais mais lindas do Brasil. Elas são artistas. E elas me abriram as portas da fábrica para eu fazer a minha coleção com elas. Então eu levei as coisas da cabana. A pitanga, né? Tem uma pitanga. Colhi as coisas dali, as amendoeiras, a pitanga, as listras dos meus sacos de listra. E criei uma coleção Cabana dos Sonhos. E a partir daí, eu fui procurada pela minha sócia para abrir uma loja no shopping que ela tem lá na Praia Brava, Brava Mall. E aí criou a Casas com Alma, que eu já tinha essa marca, né? Casas com Alma. E aí nós criamos a Casas com Alma, que hoje é uma loja. Que é uma loja, que a gente entra, quer tudo, quer mudar a casa toda. Então, e aí E volta e meia tu vai lá fazer uma mesa nova, né? De outono. Agora eu acabei de fazer a mesa de outono, de outono e inverno. E amanhã eu tô indo lá pra gente fazer agora a produção. Eu já fiz a produção da mesa, agora nós vamos fazer a produção do catálogo de outono, onde a gente vai mostrar tudo que eu botei na mesa. Né? Lica, hoje a gente fala, né? A minha mãe casou muito nova, me teve muito nova. E tu foi uma pessoa que casou, mas mais tarde, porque tu achava que tu não ia casar? Não, eu casar de aliança no dedo, de casar de bênção do padre. Assim. Eu casei uma vez, com 40 anos. 40 anos. Mas eu já tinha morado junto, já tive namorados queridos, amados, meus amigos hoje, que relacionamentos longos, um de 8 anos, outro de 6 anos e meio.
Então eu já tive outras... Então, mas com 40 anos tu quis casar e aí de branco, fez uma festa. Eu acho que tudo foi muito verdadeiro na minha vida, entendeu? Então eu vivi cada relacionamento como ele era pra ser, né? E onde eu disse assim, agora é a pessoa que eu quero. Esse é o Betão. E nós namoramos 5 anos antes de casar. Eu conheci o Betão com 40, eu casei com 40... Não, perdão. Eu conheci o Betão com 35 anos, eu casei com ele com 40 anos. E tive o meu filho com 45 anos. Então, e também ia falar disso. Também teve uma maternidade que é muito tardia. Eu tive com 40 cansada, 45. Não estavas cansada? Não, porque era o primeiro filho, né? Não, até o médico, quando... Gente, é muito pouco, né? Quando eu fiz... quando eu fez a inseminação? Eu fiz tratamento para engravidar, porque eu já estava com 45, eu tive que fazer tratamento, né? Porque é mais difícil de engravidar mais tarde, né? Ele disse assim, o teu físico é de uma pessoa mais jovem, de 40 anos, até 40, que é mais fácil de engravidar, né? E eu sempre me senti mais jovem. Hoje eu me sinto muito mais jovem do que eu sou. Hoje eu tô com 60 anos. Meu Deus! Eu não acredito. Maravilhosa! Eu também não falei 40, eu também não. Mas essa coisa da idade, é um fato real hoje em dia, que as mulheres, elas não estão envelhecendo. A gente não envelhece, a cabeça não envelhece. Eu acho que aí a forma de se comportar que vem de dentro, viver, né? De viver. Aí daí assim, ó, tá certo, eu tenho a imagem que eu passo, né? Que é a imagem visual. Ela é uma consequência do meu jeito de ser, porque eu não consigo me vestir como eu não sou, entendeu? E eu acho que daí isso mostra uma pessoa meio um pouco mais jovem do que realmente é. Maravilhosa. Eu te acho uma pessoa muito... Nem me lembrava que era 60. Parece... Nem eu me lembro. Esse ano, quando... parece que a gente, né, a gente pudesse ter mais tempo de amizade, né? A gente não frequenta mais coisa porque a gente tem uma vida muito maluca, né? Porque eu acho que eu tenho eu de cabeça eu tenho muito menos, com certeza. E fisiologicamente também. Eu acho que eu tô bem, assim. É lógico que gostaria de estar melhor. Mas a gente também... Não, tá tudo certo, Lica. Gente, né? Tem que dar conta de fazer tudo, socorro. A gente só quer dormir bem, né? Eu quero saber... Tu dorme bem, Aqui, Lica? ó, eu quero saber quem dá conta de fazer tudo, me ensina, né? Não dá. Por favor, me dá a receita, porque mulher... Eu quero dormir bem. Eu tô me dormindo Eu não durmo bem, Anaí. Não durmo bem como eu gostaria de dormir, sabe? Mas um pouco de malandragem minha também, porque eu sou muito noturna. Não é que eu sou noturna. Eu não sou. Eu não sou noturna, eu adoro. Eu também. Eu adoro dormir 8 horas e adoro acordar cedo. Adoro aproveitar o dia. Porém, à noite... Teu cérebro fica? Não, eu tenho um momento que eu tenho pra mim. Antônio foi dormir, o Betão foi dormir. Eu tenho meu momento pra mim, pra sem pressa, fazer minhas coisas, desacelerar. E aí eu vou, eu sou curiosa, eu gosto de viajar, eu gosto de pesquisar. Adoro ter referência. E hoje em dia, com o acesso que a gente tem, fácil de viajar, a gente vai entrando. Eu mesmo agora entrando ali, que vai ser minha primeira vez na Sardenha, na Sicília, fiquei viajando, entrei no hotel, entrei não sei o que, já querendo. E assim, eu sei o quão é nocivo a internet, o quão é nocivo o Instagram em excesso. E isso, como regra, eu não entro no lixo do Instagram, de entrar aquelas bobeiras, se eu vejo, sabe? Sim. Eu me permito ficar dá um ódio quando eu tô vendo aquela besteira daquela Virgínia. Quando eu vi, eu já vi 10 coisas da roupa da Virgínia. Não. Falei, gente, tô aqui. Não. Eu entro mesmo pra ver as coisas bonitas, que tem muita coisa bacana. Eu adoro ver decoração, viagem, festa. Muita referência. E o meu trabalho visual tem muita coisa na internet. Muita coisa na internet. Lica, sua maravilhosa. Eu tenho umas perguntinhas pra falar pra ti. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Ai, sei lá, o que eu vou te dizer? Pode ser qualquer coisa. Alguma coisa relacionada ao autêntico, ao verdadeiro, seja assim mesmo, é assim que a vida é assim, como ela é, sabe? Porque eu prego muito isso, assim, da gente ser, Deus ser verdadeira, de a minha vida ser o que realmente é, assim. Eu não gosto do faz de conta. Não. Sabe? Eu não preciso, acho que a gente não precisa do faz de conta, né? Eu também acho. A gente é feliz com o que tem e que é o que basta, né? Eu me basto com o que eu tenho, assim. Lógico, eu gostaria de estar mais tranquila, assim. Depois de um dia inteiro de trabalho que eu tô cansada, gostaria de trabalhar menos.
Mas o meu trabalho me alimenta. Depois, quando tu vê, já fechou outra festa maravilhosa. Porque o meu trabalho me realiza e eu tenho a sorte de ter um feedback muito imediato, assim. Eu faço e as pessoas me dizem na hora, sabe? Eu tenho um retorno que me alimenta muito, então me faz muito bem, sabe? Com certeza. Então, assim, voltando ao título do livro, eu tenho que pensar um pouco mais, seria a vida como ela é, ou é assim mesmo, ou alguma coisa, seja você mesmo, seja verdadeira, seja simples. Uma coisa com simplicidade. Tu tem um bem lindo escrito Simplicidade lá na Cabana dos Sonhos, não tem escrito uma madeira, acho ótimo. Simplicidade. Simplicidade. Quem seria, teria uma dedicatória para quem seria? Minha mãe. A minha mãe é uma anjo na minha... E a minha irmã, Leila também. Que é Adorei a Leila! Ela quer ser amiga dela? Quero lá fazer Ela já me ajudou muito, sabe? Maravilhosa, muito. Leila. Ela é uma alma evoluída. Beijo, Leila! Ela vai ficar toda emocionada. Ai, adorei conhecer ela. Ela é uma evoluída, assim, de uma bondade. E isso vem da minha mãe, assim, que vem da minha nona, né? Família italiana. Sim, né? ancestralidade. Sabe, tua mãe também tem uma coisa muito... que é uma... Nossa, tua mãe eu tenho lembranças, pouco convívio, mas lembranças, assim, de ficar... A Bel fala isso. Encantada com a pessoa que ela era, assim, daquele jeito, aquela cidade divertida, engraçada e querida e... Eu adorava a tua mãe, não sabia por quê, assim. Incrível, era espontâneo. A Bel fala bem parecido contigo. Era espontâneo, porque eu não convivia. E tu é incrível como tu é parecida com ela, né? Desse jeito, né? Tu é muito a tua mãe, é incrível desse jeito teu, assim, que é bem teu, né? Bem único, assim. Eu amo ter essa referência quando as pessoas dizem que eu sou parecida com ela, assim. Eu deixei de falar uma coisa antes da gente ir nas perguntas, que eu queria te falar. Tu falou assim, de muitas pessoas me tomam como referência. Sim. Que eu dei esses cursos e tal. E o que eu mais prezava, porque o desafio de tu dar um curso é ensinar o que tu faz para as outras pessoas que teoricamente são suas concorrentes, né? E o que eu mais prezava e que eu quero, e eu vou voltar a dar cursos ainda, tá? Quero dar curso, tenho vários planos de dar curso. É estimular as pessoas a se descobrirem, a fazer do seu próprio jeito as coisas, sabe? Então, essas profissionais que eu admiro também, e gosto de ver, algumas fizeram, que nem a Thay fez curso comigo e tal, outras meninas também. Eu gosto de ver o trabalho delas, porque eu vejo que elas são autênticas e elas estão seguindo o seu próprio caminho. Isso é incrível. Isso é incrível, isso que é legal, sabe? Por isso que eu também não tenho medo, porque copiar, todo mundo copia. Qualquer pessoa pode copiar se quiser. Copiar o que vai quiser, lá no Pinterest e copia. Copia cola. Mas tu conseguir estimular a pessoa a se descobrir, a fazer como ela mesma, a se evoluir como profissional, a fazer do seu jeito, é muito legal. Nossa, nós já temos 2 desafios. É o aniversário de 20 anos, o piquenique de aniversário de 20 anos e os cursos da Lica que ela vai voltar a fazer. Vou voltar. Quero ver se eu consigo fazer online. Eu já comecei a gravar. Eu me lembro disso. Tu começou a gravar online, Lica. Com equipe, montasse equipe. Pois é, tudo aquilo que não era para ter sido feito. Voltando para o simples, que é o meu jeito de ser. Não, pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosas, meu Deus. E que se eu pudesse... Mas às vezes o simples faz mais difícil. Não, é que eu não estava sendo eu, entendeu? Dentro daquele aparato todo, assim. Então eu me estruturei para fazer uma mega produção, só que faltou eu me preparar como professora. Eu estava como produtora ali. E na hora de eu atuar como professora também, eu me achei fraca. Fraca no sentido que... Não é fraca, porque eu entreguei... Não, travou por causa da câmera, será? Total, aquele aparato. Do aparato, porque o curso que eu fiz estava tranquilo. Mas porque era eu mesmo, entendeu? Eu mesma. Entendeu? Então, o que faltou, assim, a gravação ficou linda, montei mesmo, ficou tudo lindo. Nem lançasse, né? Mas não lancei porque eu acho que se eu quero dar um curso como professora, eu tenho que me preparar. Eu tenho que vender conteúdo. E eu acho que conteúdo didático. O que faltou foi a parte didática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para... Eu já estou me preparando, tá? Já estou. É que a gente tem que se preparar para depois produzir, para depois editar, para depois lançar. Claro, um projetão. Né? Então, já estou me preparando didaticamente como professora para poder gravar e complementar o que a gente já gravou e lançar. Né? Ainda não deu tempo de fazer tudo, mas também, Anaia, eu acho que a pressa a gente imprime pra gente mesmo. Quem que tá esperando que eu tenha que lançar amanhã? Ninguém, só eu mesma. Só tu. Entendeu? E se eu lançar ano que vem, eu tô determinando meus prazos, sabe? Às vezes a gente fica, ai, não lancei ainda, ai, não fiz isso ainda, vamos já era pra ter feito. Não era.
se não fiz agora, vou fazer semana que vem, ou vou fazer o mês que vem, ou o ano que vem. Mas aqueles encontros, os petits comitês ali na Cabana dos Sonhos, é um baita produto também pra ensinar. Também, né? Gostoso, aquilo experiência, né? Já estamos falando de experiência. Pra viver, né? Pra viver acho que é uma consequência. Já tem um brinde final, já bota um DJ no final. É uma consequência que for o aprendizado Mulheres passado amigas, por ali, né? Todas as tuas amigas devem ter feito o curso, né? Já. Algumas já fizeram. Imagina, abre o curso e vai estar lotado já. Tu tem uma música do teu momento da tua vida? Várias. Adoro música. Adoro... Tem algumas, assim, uma que eu uso pro Betão, uma que eu uso pro Antônio. Algumas que eu uso pra mim. Qual Mas que eu gosto... Quem tu gosta pra ti? Pra mim, eu gosto muito de jazz feminino. As cantoras femininas. As cantoras femininas de jazz. Adoro, mas tem as brasileiras também que eu acho lindas, assim, que tem voz e poesia na música. E eu procuro muito, eu acho que a letra da música tem muito a ver com o que eu quero quando eu uso a música para apresentar alguma coisa, mostrar alguma coisa. Música, eu uso música e presto muita atenção na letra da música, né? Que faz parte também, né? Então, quando a música é em português, eu uso muito Marisa Monte, que eu acho lindo. A poesia tem umas meninas novas também. Eu acho que eu dou uma pesquisada na hora. Tu é uma boa pesquisadora de música, né? Eu percebo que é importante pra ti a música. Faz parte do teu pacote de entrega, né? Depois tem música, assim, o Betão é um grande fã do Eric Clapton, então pra ele usa as do Eric Clapton, né? If I Can Change the World é uma que eu uso sempre. If I Could Reach the Stars, I would pull one down for you. Essa é a música pra minha pro Betão, assim, né? E assim vai, assim, mas eu não tenho, essa é a minha música, sabe? Tem a do nosso casamento, que a gente casou, que é aquela música do Tom Jobim que a Elis Regina cantava, que é só eu sei quanto amor. Que depois a Bebel Gilberto gravou e tu trouxe ela, né? Tinha de ser com você, havia de ser com você. Eu esqueci o nome da música agora. Essa é uma música nossa, a minha e do Betão. Assim. É linda essa música. Ela foi, quando eu entrei na igreja, na capelinha, a Cris Delano, do Bossa Cuca Nova, cantou. Depois foi a minha valsa também. Então essa é uma música Temos que fazer esse 20 anos. Temos, lá na Fortaleza. Lica, um filme que marcou a tua vida. Cinema Paradiso. Eu acho lindo, poético. Maravilhoso. Eu adoro todos os filmes italianos, né? Do Mediterrâneo. A minha prima estava antes também, a Fecher também falou de filme italiano. Falou de filmes italianos. De poesia, o Carteiro e Poeta, que foi gravado lá nas Ilhas Eólias, né? Em Salina, na praia de Polara. Até quando o Jeco foi pra lá, tu falou pra ele. Eu falei, vai lá em Polara ver. Foi maravilhoso. Assim, a primeira coisa que me vem em mente são filmes italianos poéticos, assim, né? Delícia. Eu tô cheia de dica nova pra rever filmes. Se tu pudesse tomar um café com qualquer pessoa do mundo, quem é que seria? Café, um champanhe, um vinho? Tem alguém assim que tu queria conversar, trocar uma ideia e perguntar o que pra essa pessoa? Depende da circunstância, né? Poderia ser perto, poderia ser uma personalidade, né? Sei lá. Essas perguntas de supetão me pegam, sabe? Eu sei, tudo Porque bem. tem tantas pessoas que eu admiro, assim, esse eu sou fã dessa pessoa, assim, né? Mas deixa eu pensar alguém assim que eu admiro, que eu acho lindo, que não sei te dizer agora. Daqui a pouco eu consigo te falar. Lica, com quem que tu tomaria café? Eu queria tomar um café com a minha mãe. Viu? De novo, tem muita coisa que eu queria perguntar pra ela, sabe? Como eu faço essa pergunta pra várias pessoas, eu já penso mas hoje, nesse momento, eu pensei nela porque a gente falou dela, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, não precisa ser uma celebrity. Não, tem tantas pessoas que eu admiro, que já fizeram coisas lindas no mundo, né? Mas às vezes uma pessoa próxima que tem... A Consuelo falou esse dia, da Fernanda Torres. Eu falei, eu também, né? Porque nesse momento que ela tava... Mas eu pensei na minha mãe agora que tu perguntou. Eu acho que de repente naquele momento que vocês estavam conversando, era o momento de falar com a Fernanda Torres, né? Agora quem sabe o Papa, né? O Papa? Que eu achei uma pessoa incrível. Eu não pesquisei ainda sobre ele. Eu achei, o que eu soube, eu não pesquisei, assim, mas o que veio até mim, né? Do que foi pesquisado. Ele é um cara, o Papa pro momento, assim. Né? A importância. Ele é um cara jovem,
né, atual, ele segue a linha do Papa Francisco, que era o medo que todo mundo tava. Ele segue a linha, ele, a primeiro momento, assim, me assustou por ele ser americano, né? Todos. Mas ele é um cara do mundo, assim, morou muito tempo na América do Sul, que é bom Peru, pra nós, né? Um país do terceiro mundo. E um cara super jovem de cabeça. E eu acho que deve ser para ele estar lá e ter sido... E é incrível como foi rápido a escolha, né? E ele estava muito bem constituído. A gente estava gravando aqui. E dizem, né, que ele foi eleito ali dentro, assim, diz que não pode sair de lá as informações, mas que ele foi eleito com um número... Unanimidade. Assim, um número muito grande de votos, né? Tu é muito religiosa, Lica? Eu tenho fé. Eu não frequento a igreja, porque eu acho que talvez não me identifico muito com essa forma muito tradicional de orar. Mas eu tenho muita fé, acredito em Deus, rezo para os meus santinhos. Tenho meus santinhos, tá? Na bolsa tu foi ver, tem a necessarzinha dos santinhos que me protege, Nossa Senhora de Fátima. Gosto também. E Santo Antônio. Santo Antônio também. Meu filho se chama Antônio por causa de Santo Menino Antônio. Jesus de Praga, Santo Expedito. Tem uma legião dos santinhos. Tem vários. Eu herdei alguns santos da minha mãe. E São Francisco por causa dos bichinhos, né? Que eu amo, né? Bicho, né? Sou louca por tem os cachorros. Tem os cachorros, fazem parte da minha família. Eu vi, percebo. Tu pode subir no sofá da Lica, os cachorros dela. E são os cachorros bem grandes. Minha cama, no sofá. Gente. Lica, tem alguma frase, pensamento? Eu assim, ultimamente o que mais me tocou, até olhando esses teus livros ali, eu lembrei disso. Eu estava vendo uma entrevista na Globo News, daquelas que tem um painel com vários jornalistas, né? Sim, sentados. E aí eles estavam falando sobre animais em extinção. E aí o âncora perguntou para todos eles, né? Qual o animal que tu traria de volta, um animal extinto, que tu traria de volta? Aí um falou de um animal que foi extinto na Nova Zelândia, outro agora não me lembro, dos animais que estão quase, preservar os que estão quase em extinção para que não venham a se tornar extintos. Aí um dos jornalistas falou assim, o ser humano que lê, e aí que está praticamente extinto, né? Então isso me tocou tanto, até para mim, Anaia, porque nessa correria que a gente vive, ler é tão importante. Eu pensei no livro que eu vou levar nessa minha viagem. Então eu acho assim, de uma mensagem assim, das mais atuais, seria ler, sabe? Sair um pouco desse mundo virtual e ir esse contrafluxo e tirar um tempo para ler. A gente está agora, estão com umas amigas num grupo do livro. De livro também? Um grupo do livro muito legal. E para te ver como eu sou malandra, né? O primeiro livro, a gente começou há pouco tempo. O primeiro livro, eu estava nessa turbilhão de eventos e eu não consegui ler o livro. Mas tu resumo. Aí eu fui na sinopse, cheguei informada na reunião, né? Para não dar bola fora, para também entender o que eu ia falar. Porém, frustrada que não tinha tido tempo. Já aconteceu isso comigo. Né? E aí, eu desisti do Clube do Livro. Mas eu não vou desistir. Não desiste. Não, e eu adoro ler, só que eu não me permito também. Então é isso, assim, se eu pudesse te dizer agora uma coisa que eu gostaria é de resgatar isso, de voltar a ler. Porque isso alimenta, isso nos recicla, oxigena. Né? A gente nós mesmas, né? Com a gente mesma, porque esse mundo em outra velocidade que não é essa, tá nos engolindo, né? Esse mundo digital, inteligência artificial ali que tá... Essa loucura. Essa loucura que você sabe, sei lá, Deus, onde vai chegar, né? Mas as festas da Lica vão ter ajuda da inteligência artificial, mas nunca serão. Não vão ter. Muito obrigada. Não, a experiência em si e a poesia é difícil. Eu acho que a parte da intuição, eu quero ver um computador que algum dia vai ter, ele desenvolver a intuição. Isso é do ser humano. E principalmente das mulheres, né? Obrigada, tá? Obrigada, querida. Arrasou. Adorei. Adorei. Falamos, né? Falamos, tá.